Tiago, seja muito bem-vindo ao Cine Norte. A Band tem o prazer de te receber aqui com a gente. Obrigado, Dani. Uma satisfação, né, ter essa janela tão especial, né, que é da Band, que tem esse público cativo, e a gente poder tá mostrando através dessa tela as nossas produções audiovisuais regionais. Muito me empolga de estar aqui com você nesse momento. Muito bem. Mas, gente, calma aí, que daqui a pouquinho nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto para te mostrar esses grandes filmes. É rapidinho. E agora, vamos conversar um pouco com o Tiago Briglia sobre as suas 4 grandes produções cinematográficas. Tiago, fala um pouquinho pra gente sobre esses 4 grandes filmes, que são Rabiola, Arqueiros, A Incrível História do Milho Gigante e A Pegada Gigante, não é isso? Isso, exatamente. São 4 produções que se passam todas em Roraima, em contextos diferentes, né? E ter a oportunidade de exibir esses filmes que tiveram uma repercussão, né, em dados momentos do período de sua execução, né? E poder rememorar, contar um pouco dessas histórias é muito bacana, porque a gente tem documentário, a gente tem ficção, a gente tem animação. Sim, uma grande animação, né? A gente pode fazer um compilado, né? Falar deles assim, num aspecto geral. Como é que foi, Tiago, para você essa produção aqui em Roraima, a captação de recurso, de pessoal? Como que foi todo esse projeto? É interessante essa pergunta porque muita gente, né, que me conhece profissionalmente, às vezes se pergunta, caramba, como é que vocês conseguem viver disso aí aqui em Roraima, né? É possível viver do audiovisual, né, do cinema? É um espaço de conquista, né? A gente aos poucos vem se consolidando, mas tem os desafios de produção, né? Tanto relacionado à equipe técnica, né, quanto essa parte de captação financeira, mas eu acho que as políticas de incentivo, como a lei Paulo Gustavo, né, e a Aldir Blanc, que proporcionam a produção de filmes como alguns desses filmes, né, vão mostrando o quão a nossa história, né, a nossa cultura é rica e que ela, de alguma forma, ela tem esse espaço de visibilidade, né? Então, falando sobre o Rabiola, que é o meu último curta de ficção, né? Que é um curta que ele se passa já nesse contexto que a gente vive da crise migratória, né? E a partir de uma disputa de papagaio, né? Que entre 2 crianças venezuelanas e uma brasileira, a gente começa a entender um pouco das nuances das questões sociais que envolvem o nosso contexto hoje em Boa Vista, né? Em Roraima. E é legal falar sobre o Rabiola porque é um filme que ele acabou tendo uma repercussão perante o público, né? Um filme que foi exibido em festivais no Brasil inteiro, né? Foi exibido fora do Brasil também. É um filme que a gente ganhou prêmios em Manaus, no principal festival de cinema da Amazônia. Ganhamos um filme, o de melhor roteiro, que é o roteiro que eu escrevo com o Helder Torres, de melhor filme do público, né, na minha direção, e melhor atuação para Ixema, né, a Loli, que é uma atriz venezuelana, mas que faz parte da nossa identidade cultural, artística hoje da cena roraimense. Então, é um filme que lida com criança e que eu trouxe elementos que tem a ver um pouco com a minha infância, né? Eu sou desses que soltava papagaio na rua, né? Desde soltando papagaio no Parque Anauá, mas o Parque Anauá sempre foi mais dos mais profissionais, né? Eu soltei muito papagaio lá na Baixada do Caranã, onde eu morei muitos anos, então tem uma conexão com uma atividade lúdica, né, que faz parte do imaginário coletivo de toda criança, com uma temática social, né, forte. E isso é algo que vocês vão perceber presente na minha obra artística, né? Eu sou do jornalismo, né? Eu sou jornalista por formação, então a gente tem um certo apego à realidade, aos fatos. Então, a partir dos fatos, eu traduzo em narrativas cinematográficas, seja através do documentário ou da ficção. E esse é um ótimo exemplo de como, assim, a minha produção ela está vinculada aos elementos da nossa cultura, das nossas questões sociais e políticas também. Também, né? E
Tiago, Arqueiros. De onde... Arqueiros, né? Tá certo? De onde foi que surgiu a ideia para esse nome? Como foi? Então, Arqueiros é um documentário que trata justamente do resgate de uma atividade tão importante da cultura indígena, né, que é a arquearia, né? Essa prática do arco e flecha, né, muito forte na cultura macuxiro, apixana, e através do acompanhamento de um arqueiro profissional indígena ensinando numa oficina de arquearia, né, para uma comunidade indígena no interior da própria cidade, né? A gente vai acompanhando a história da arquearia indígena e como essa nova geração lida um pouco com essa coisa de, né, no contexto dos celulares, você resgatar essa cultura do arco e flecha, né? Então é um documentário muito interessante também de se assistir. Muitos nem conhecem, né? Exatamente. Atualmente essa prática. Agora, o outro, que é ali uma mistura, assim, que tem uma pegada mais cômica, é A Inacreditável História do Milho Gigante. Como que foi isso? Esse é um projeto muito especial, né, que parte de um conto de autoria do Aldenor Pimentel, que é um parceiro também da literatura, né, e do audiovisual, um jornalista, em que trouxe essa proposta para a gente executar um filme de animação, né, a partir de uma história que envolve um tamanduá e uma formiga, em que o público vai poder aí curtir esse cenário todo construído através do que a formiguinha pensa ao encontrar um milho e se depara com o seu maior predador, né, que é o tamanduá. E o filme ele é construído num cenário todo que se passa, que remete a Roraima. Você vê na paisagem, vê o Monte Roraima de fundo, vê um pouco do lavrado, né? E a partir desse diálogo, dessa conversa, né, cômica que tem entre a formiga e o tamanduá. E é um filme muito especial, né? Porque foi nossa primeira animação, né? A Platô Filmes já tinha uma expertise de fazer animação mais institucional, né? Com um cunho mais publicitário, e foi nossa primeira experiência artística envolvendo uma equipe técnica muito profissional. Agora sim, muito legal, né? São múltiplas funções ali que os atores têm, os participantes, os diretores. E, Tiago, A Pegada Gigante, o próximo filme também, o quarto filme. A Pegada Gigante é um projeto que surge também a partir de um outro, né, querido, saudoso, ilustríssimo artista da nossa terra, que é Jaider Isbel. Jaider Isbel me convida para fazer um registro de uma experiência que ele estava fazendo junto com um artista visual da Suécia, né, que é o William Moritz, em que, a partir de uma experiência na comunidade da Raposa, né, com a construção de fogueiras, com presença de parixaras humanos, em que o registro dessa intervenção artística ele só poderia ser feito com um drone, né? E isso no ano lá de 2015, né, 2016, que o drone ainda não era um objeto tão comum, né? Então, todo mundo participava da intervenção artística, mas apenas o registro de imagem aérea poderia identificar essa pegada que estava sendo proposta pelo documentário, né? Então, é um vídeo experimental, é um vídeo poético, mas que traz essa singularidade da riqueza da nossa cultura amazônica, da cultura indígena, do parixara, dessa conexão com um artista como Jaider Isbel, né, que é um artista reconhecido internacionalmente, né? Então eu tenho um carinho enorme por esse convite, né, que é um projeto que parte deles, né, desse registro, e de a gente ter feito esse documentário. Assim, Tiago, uma dúvida que a gente tem quando assiste, é muito legal assistir, gente, as nossas produções aqui, é o sentimento de pertencimento real. Você vê aquela produção ali e você diz assim, nossa, é aqui em Roraima? Tem isso aqui? É uma experiência incrível. Assistam, vocês vão adorar. Agora, Tiago, o processo assim, de captação de pessoal, os artistas, os atores, como que é feito? Eles têm que ter ali uma formação prévia ou é talento, é dom, vem, vamos gravar? Como que é feito isso? A gente tem uma cultura do cinema latino-americano que é de encontrar muitos atores nos personagens e muitos personagens em pessoas da vida real, né? Até porque muito do nosso cinema ele parte desse realismo, né? Dessas questões que nos envolvem. Então,
É muito comum quando eu estou escrevendo um roteiro, por exemplo, de eu já imaginar uma possível pessoa que eu conheço que não necessariamente é um ator profissional, mas que se encaixa naquele perfil. Mas claro que o ideal é a gente encontrar pessoas que têm a técnica da atuação, né, e se adaptar à narrativa audiovisual. Mas o cinema ele é um pouco diferente do teatro, né? O teatro, se você está ali em cima do palco, a performance ela é crescente, né? O ator ele vai aos poucos, ele vai dando as nuances do drama, do que o personagem pede em cada momento. O cinema ele acontece de uma maneira em que às vezes a primeira cena que vai ser gravada é o final do filme. Né? Você vai gravar uma cena ali que é de um ápice de fúria e daqui a pouco você corta e o ator tem que cortar, né? Controlar aquela emoção e daqui a pouco vamos gravar mais uma, então ele tem que fazer aquilo de novo, né? Então a emoção no cinema ela é construída no que a gente chama de justaposição dos planos, né? Então não é o ápice da emoção necessariamente que vai entregar aquela boa ou a má atuação, né? É uma constância. Então, a atuação do cinema não depende só do ator. São muitas nuances que, às vezes, você consegue controlar isso de uma maneira mais efetiva sem necessariamente ter um ator. Muito interessante. Gente, assistam esses filmes, produções nossas aqui do Thiago. É local, é de Roraima, é do Norte. E você que ficou curioso para conhecer esses filmes, a gente vai te mostrar. Então eu te convido agora a assistir essas 4 grandes produções cinematográficas de Thiago Briglia aqui na Band. Mas antes, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela sua presença, por nos assistir mais um domingo aí na sua telinha. Um agradecimento especial ao IEL Roraima por nos ceder esse espaço de gravação. Ao Thiago, nosso diretor e roteirista. Thiago, muito obrigada pela sua presença aqui na Band de Roraima. E vamos fazer um convite agora para o pessoal assistir os filmes? Vamos assistir nossas produções, se conectem com essas histórias e obrigado a todo o Grupo Norte, a Band, por esse espaço. Gente, fiquem agora com as 4 grandes produções de Thiago Briglia. O Cine Norte fica por aqui. Até o próximo domingo. Tchau, tchau!